Eu morava na Gávea, aí eu fui na Letra de Expressões, que era uma livraria maravilhosa no Baixo Leblon, Sim. que era 24 horas, a gente se encontrava com as pessoas, era uma época que o Rio de Janeiro era Rio de Janeiro. Então a gente ia pra lá, porque tinha recital de poesia, tudo de madrugada, porque os insônios se encontravam no Baixo Leblon. E aí eu cheguei pro pessoal da Letra de Expressões, que eu conhecia, os donos, falei, eu posso deixar uns livrinhos aqui? Aí deixei lá 8 livrinhos. Aí fui na livraria Argumento, que era aquela livraria que sempre aparecia nas novelas do Manuel Carlos, ali no Leblon. Posso deixar aqui, Marcos, o dono de lá? Pode, não sei o quê. Aí eu deixei lá numa quinta-feira. Quando foi na segunda seguinte, na Letra de Expressões, me liga uma mulher da produção do Jô. Turana Beatriz, aqui quem tá falando é Anique, não sei o quê. Sim. Aí eu falei, oi, querida, como é que você tá? Aí ela, não, é que a gente tá chamando, a senhora, o Jô pegou seu livro na Letra de Expressões, tá lhe chamando, tá. Não acredito. Aí eu olhei assim, falei assim, desliguei o telefone, falei, isso é trote de amigo, né? Aham. Eu falei, isso é amigo, que sabe que eu botei o livro lá e tá me dando trote. Desliguei na cara da mulher. Eu falei, mas eu já sei até quem é. Eu falei, isso é coisa de Andréia. Jô. Né? Aí eu falei, a mulher ligou de novo. Ela falou, doutora, caiu a ligação. Eu falei, não, agora é sério. É da produção do Jô? Ela falou, é da produção do Jô. A senhora quer ligar pra cá? Eu falei, quero. Aí me deu o telefone, liguei e ela atendeu. Ela, tudo bem, doutor? Eu falei, não, tá tudo bem. Desculpa ter desligado da sua cara. Eu achei que era uma brincadeira. Não, ela riu, não sei o quê. E isso foi na semana seguinte, eu já estava indo pro Jô. E aí, eu vou te dizer uma coisa. Eu não tinha noção do que era fazer um Jô. Eu não tinha noção. Sim. De um dia para o outro, você Sim. imagina, a gente estava naquela época de começando a internet. Que é muito diferente de hoje em dia, porque Não. hoje você viraliza com 1, 2, 3 coisas, você se torna um pseudo conhecido e tudo mais. Naquela época você não tinha esse tipo de acesso, Não. nem pagando todo o recurso que você quisesse. Não tinha. Não era simplesmente pagável. Surreal. Não era surreal pagável. isso. Então, quando eu fui ao Jô, numa inocência, falei, falei umas barbaridades que hoje fico olhando, falei, que impulso, né? E que bom que que eu falei também. Que pessoa impulsiva. No dia seguinte, entraram 1.500 e-mails no meu consultório. E ali era 1.500 por dia. Tum. Ninguém mais sabia o que fazer, como responder. Foi uma loucura. O livro começou a vender, aí o cara da gráfica, tipo assim, vamos fazer uma coisa, eu vou fazer uma sociedade com você para entregar esses livros. Eu fiz uma sociedade com o dono da gráfica, nem sabia. Aí, 15 dias depois do programa do Jô, uma editora me procurou e falou, olha, vamos fazer isso organizado, porque você não tem distribuidora. Eu falei, não tinha nada. Eu, na realidade, não tinha nada. E aí eu vendi o livro para uma editora e ali começou, né? Mas olha, a minha vida é antes e depois do Jô. Não, Antes de Cristo, depois de Cristo. A minha era antes do Jô, depois do Jô. Que sensacional. Você, quando deve pensar no Jô assim, deve haver uma sensação de sentimentos. É um carinho, é uma coisa assim que eu consigo relembrar às vezes a gargalhada do Jô, o sorriso do Jô, a educação do Jô Soares. E o homem mais cheiroso que eu já vi na minha vida. Perfeito. Nunca descobri qual perfume que ele usava, que ele não falava. Incrível. Mas o que é interessante de você trazer essa história é que não existe do dia para a noite. Até aconteceu, porque você estava pronto e porque você plantou. Mas você vendeu o seu Peugeot. As pessoas não querem dar um pequeno passo para trás para conquistar absolutamente nada. Porque a partir do momento que elas têm que colocar esforço... esforço não. Imagina você vender o seu veículo, né? Depois disso, não só vender o seu veículo, você vendeu o seu veículo e foi colocar lá na livraria. Se não tivesse colocado na livraria, se não tivesse vendido o veículo, a Ana Beatriz com certeza não seria o que ela é hoje, porque não teria esse efeito borboleta, né? Não, com certeza. Você está falando uma coisa, eu noto isso, assim, como as novas gerações, eles têm medo de voar, né? Se arriscar. É inacreditável, porque chega uma hora que... Sim. É que nem o filhote de águias. Chega uma hora que ela tem que jogar ele para ele voar. Né? Ele tem que voar. Sim.
Mas eu vejo isso, as pessoas não Uhum. querem abrir mão de nada, né?